essa obra redentora que o Senhor fez por nós. Agradecendo ao Senhor por esse pão, por esse cálice. Nós podemos comer e beber de Cristo. Irmãos, é a melhor comida que há. Essa comida aqui é melhor do que aquela comida que você tem preferência. Essa é a verdadeira comida. Essa é a verdadeira bebida. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de agradecer ao Senhor. De fato, estamos cheios de gratidão por esse processo que o Senhor fez por nós. Senhor Jesus, muito obrigado. O Senhor saiu do seu trono. O Senhor não mediu esforços. O Senhor saiu da sua glória e veio viver com pecadores, pessoas imundas, pessoas que não mereciam nada de ti. Mas o Senhor nos amou. Mas o Senhor nos amou. É um amor fiel. É um amor fiel. É um amor que não sofre variações. É um amor imutável. É um amor que não muda. Senhor Jesus. E hoje nós podemos experimentar esse amor. Senhor Jesus. Obrigado por esse amor. O Senhor derramou esse amor em nossos corações. Podemos desfrutar de Ti de uma forma nova, de uma forma viva. Senhor Jesus. Graças a Deus, Senhor, por essa mesa. Essa mesa, ela nos refaz. Essa mesa nos encoraja a prosseguir. Nenhuma condenação há. Ninguém pode nos condenar, porque nós estamos em Cristo Jesus. Senhor Jesus. Amém. Sim, Senhor. Amém. Somos muito gratos a Ti. Amém. Nenhuma condenação há, porque nós estamos em Cristo. Amém. E em Cristo nós somos novas criaturas. Tudo que é velho já passou. Senhor Jesus. Amém. Nós somos gratos a Ti. Por esse amor fiel. Amém. O Senhor ter nos amado primeiro. Senhor Jesus. Amém. Hoje nós podemos amar. Porque o amor habita dentro do nosso espírito. Senhor Jesus. Amém. E é nesse amor que nós queremos prosseguir. Vivendo a vida da igreja. Como um só homem. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Por tudo que o Senhor fez. Por toda a Tua morte inclusiva. O Senhor inclui a cada um de nós. Hoje nós fazemos parte desse plano. Do Teu plano eterno. Muito obrigado, Senhor. Nosso coração é de gratidão. Jesus é o Senhor. Senhor, nós louvamos a Ti por essa manhã. Estamos aqui reunidos com o propósito de partirmos o pão. Ao contemplar essa mesa, podemos lembrar da Tua morte. Teu sangue foi derramado. Teu corpo foi partido. Mas nós não estamos aqui com tristeza, mas com alegria, porque essa mesa representa a Tua vitória. Louvado seja o Senhor. O Senhor tirou a distância que havia entre nós e o Senhor. Fomos conectados a Ti. O Senhor também derrubou a parede de separação que havia entre nós. Agora somos apenas um novo homem. Senhor Jesus, nós somos a Tua igreja. Nós somos o Teu corpo. O Senhor, nosso cabeça. Nós damos hoje esta manhã esse testemunho de unidade. Queremos ser ganhos por essa visão. Queremos olhar para essa mesa, ver o Senhor majestoso, o Senhor em glória, que está sentado no trono. Senhor Jesus, louvamos a Ti. Você abriu para nós um novo e vivo caminho. Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para desfrutar, para essa troca de experiência, suprimento de vida mútuo entre a igreja em Taguatinga e a igreja em Ceilândia, tendo a igreja em Ceilândia como nossa anfitriã. Aleluia. Eu queria só principiar aqui a nossa comunhão e depois
os irmãos, as irmãs, né, de Taguatinga que quiserem complementar, fiquem à vontade. Nós não ensaiamos nada, né? Então, se porventura a gente desenvolver aqui, como a gente não ensaiou, a gente nem vai perceber se errou, né? Se errou o passo, se eram 3 passos para trás, 4 para frente, né? Então vai ficar muito, muito, muito à vontade, graças ao Senhor. Bom, nós estamos vendo o livro de Mateus. E eu queria puxar aqui um conteúdo que o irmão Pedro desenvolveu tanto na mensagem 28, como na mensagem 29, que ele vem ministrando aos domingos, né? Ora pela manhã na igreja em São Paulo e depois é transmitido pelo canal do YouTube do IVPT, ora nas viagens que ele tem feito, nessa retomada de viagem às igrejas. E esse conteúdo está baseado em Mateus capítulo 26, versículos de 6 a 13. Jesus ungido em Betânia. E nesses versículos, nós vemos uma cena maravilhosa. Para alguns inusitada, para outros maravilhosa, para outros uma surpresa, né, uma quebra de protocolo, mas que tem tudo a ver com a expressão do nosso amor, do nosso reconhecimento ao que o Senhor fez por nós. Aqui na pessoa dessa mulher que se dispôs a colocar diante do Senhor, a dispor para o Senhor sua economia de 1 ano. Então diz assim no versículo 6: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Aleluia. Essa ação dessa mulher foi tão significativa que o Senhor recomendou que, quando fôssemos pregar o evangelho, deveríamos incluir essa história. Isso marcou a vida do Senhor, isso marcou a vida daqueles presentes. Mesmo aquele, mais tarde a gente vai ver que quem falou isso, à luz de João, foi Judas. Mesmo este, que considerou um desperdício, ele aprendeu uma grande lição aqui com a ação dessa mulher. O que deve nos chamar a atenção, uma das coisas que nos chama a atenção aqui, é a identificação desse Simão no versículo 6. Diz assim: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso. Puxa, por que o Senhor, ou Mateus, ao ser inspirado pelo Espírito Santo, ao registrar esse episódio, foi pontuado que esse Simão, o anfitrião do Senhor aqui, era um leproso? Quem gostaria de ser chamado de: aqui o sangue se esvaía, ou aquela que tinha piolhos, né? Ou aquele que
recentemente foi atropelado, né? Por que o Espírito Santo fez questão de destacar que esse Simão era o Simão, o leproso? Quem gosta de ter esse tipo de apelido, né, que nos remete a uma fraqueza, a uma enfermidade, a uma carência? Mas aqui tem um significado espiritual por detrás dessa menção. É mostrar qual era a nossa condição antes de conhecer o Senhor. Nós também éramos leprosos. A lepra, à luz das Escrituras, significa rebelião. Quando Miriam se rebelou contra seu irmão, ela ficou leprosa. Então a lepra significa um sinal de rebelião. E nós, em certa medida, éramos assim também. Éramos rebeldes a Deus conscientemente ou éramos rebeldes a Deus inconscientemente. Talvez por causa de nossa ignorância com respeito às coisas espirituais, nós éramos leprosos. Ou, tendo alguma noção acerca de Deus, ainda mantínhamos rebeldes a Ele. Se fôssemos abrir aqui para os irmãos, quantos foram os irmãos ou irmãs que correram de um crente, ou que fecharam as portas a um crente para não ter qualquer contato com essa verdade, mas o Senhor, por causa da sua muita insistência, foi até a casa do Evilásio leproso, foi até a casa do Francelino leproso, né? Foi até a casa do Raulino leproso. Espero que você não fique ofendido por isso, né, Raulino? Não, né? Foi mesmo. Essa era a nossa condição. Então o Senhor, eventualmente, nos encoraja a lembrar da nossa condição de outrora, para valorizar a nossa condição presente, para ver o quanto que o Senhor nos amou. Um amor imensurável, mais profundo que o mar, mais alto que o mais altos céus. Esse amor é maravilhoso. Se compadeceu de um leproso, se compadeceu de uma rebelde, de um rebelde. Então esse era o quadro do anfitrião que recebeu o Senhor. Graças ao Senhor que Ele, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, visitou a casa de um leproso. Amém. Quem um dia já se sentiu leproso, diga amém. Amém. Agora, quem já foi visitado pelo Senhor, mesmo estando leproso, diga amém. Amém. Aleluia. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor traz, né? Leva a sua vida e nos muda de condição, nos muda de direção, nos muda de plano. Aleluia. Mas ali naquele ambiente, naquele lugar, aproxima-se uma mulher. Agora vamos ver essa narrativa à luz do Evangelho de João, capítulo 12. Vamos aplicar esse quadro à nossa vida da igreja, a esfera que nós estamos compartilhando hoje acerca da edificação. Esse quadro descrito por João mostra-nos 4 coisas importantes para que haja edificação na igreja. Primeiro, Simão o leproso. Nós precisamos reconhecer a nossa condição de outrora. E que uma visita do Senhor por meio de alguém mudou nossa condição. E os 3 aspectos seguintes são encontrados nessa narrativa de João 12, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro,
muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. E aqui vale destacar esses 3 nomes: Lázaro, Marta e Maria. Simão leproso já foi identificado. Todos nós nos identificamos com esse Simão leproso. Agora nós precisamos avançar na nossa experiência de vida da igreja, identificar onde nós somos fortes, onde nós somos carentes, e mudar essa condição, ter essa disposição de mudar essa condição para que efetivamente a vida da igreja ela possa ser edificada. Bom, aqui diz que 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então, primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é Betânia. Onde era Betânia? Betânia era um lugar relativamente estratégico. Ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, ficava próximo, quem ia para Jericó passava por lá. Então ela ficava num vale, não era uma montanha, era um vale. Mas por que o Senhor se dispôs a ir lá? Por que o Senhor, e é mencionado por 2 vezes o Senhor indo a Betânia? Segura João 12 e vamos ler Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. No versículo 12 e 13, o Senhor vai até o templo. Isso aqui é Jerusalém. E daí ele diz: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós, porém, a transformais em covil de salteadores. O templo, que era o templo de Deus, já não podia ser dito templo de Deus, porque agora servia para realizar negócios. O ambiente do templo visava agora os interesses das pessoas que ali serviam. Então, Jerusalém, no que diz respeito a dar descanso para Deus, ela era uma decepção. O Senhor continuava sem um lugar para reclinar a sua cabeça. Isso está em Mateus capítulo 8, versículo 20. As raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí ele vai para o templo do pai dele, e ali ele também não pode reclinar a cabeça. Então no versículo 17 do capítulo 21 de Mateus, diz assim: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. O Senhor não tinha onde reclinar a cabeça, mas onde o Senhor pernoitou? Em Betânia. Betânia nos lembra Ceilândia. O Senhor, Ceilândia. O Senhor quer pernoitar em Ceilândia. E aí, temos um lugar onde oferecer para o Senhor pernoitar, para o Senhor descansar. Jerusalém não oferecia as condições para o Senhor pernoitar. Ele preferia atravessar 3 quilômetros
andar 3 quilômetros para ir até Betânia. Não para subir, mas para descer. Era um vale. Era uma depressão. E o Senhor ia até lá para quê? Para pernoitar. Então, voltando para João capítulo 12, por que o Senhor foi para Betânia? Porque lá ele descansava. Lá ele tinha uma família que o acolhia, que dava descanso para ele. Aqui nós vemos Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Irmãos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Todos nós aqui somos Lázaros e Lázaras, aquelas ou aqueles a quem o Senhor ressuscitou, nos livrou da perdição eterna, nos livrou do lago de fogo e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso não é maravilhoso? Então eu e você, em certa medida, somos como esse Lázaro. Agora, onde Lázaro estava? Era um dos que estava com ele à mesa. Lázaro fazia a sala para o Senhor. Estava ali como um testemunho vivo da ressurreição. De Cristo como a ressurreição. Você chega numa casa e quem te recebe é aquele que ressuscitou. Puxa, não é maravilhoso? Recentemente fui visitar o irmão Barbosa. Puxa, que maravilha. Ver que o irmão, embora está atravessando situações tão duras, mas está ali vivo. É o testemunho da ressurreição. E tantos de nós também não passou por situações tão difíceis, quer seja na esfera da saúde, quer seja na esfera familiar, quer seja na esfera da sua labuta secular. Todas essas situações são situações que exigem muito de nós e muitas das vezes nos levam à morte, nos levam à tristeza, nos levam à decepção, frustração. Mas o Senhor está aqui para te dar esse suporte, para te servir a vida de ressurreição. Depois ele prossegue no versículo 2, capítulo 12, versículo 2 diz: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Irmãos, é muito bom receber do Senhor, mas mais, vou aqui usar um português equivocado, mas para ser didático, mas mais bom, mas mais melhor de bom, né, é servir o Senhor. O Senhor quer cear conosco. Hoje Ele ceou conosco nessa reunião do Partir do Pão. Deram-lhe ali uma ceia. A igreja em Ceilândia chamou a igreja em Taguatinga para lhe servir uma ceia. Daqui a pouco nós vamos comer juntos uma comida saudável, uma comida feita sob oração, sob a dependência do Senhor, com dosagens que vieram dos céus. Não vejo essa hora, vou até acelerar um pouco mais aqui para a gente poder descer ali e poder comer essa deliciosa comida que os irmãos estão preparando para nós. Então ali o Senhor serviu uma ceia. Puxa, quem não quer ter esse tipo de convite? Senhor, olha, depois que o Senhor passar em Jerusalém, passa aqui em Betânia, nós queremos servir uma ceia para ti, Senhor. Que lugar agradável, né? Era Betânia. Era agradável porque tinha uma família alinhada com o propósito de Deus, alinhada e disposta a satisfazer, a dar descanso, a dar satisfação para o Senhor. Que a nossa localidade, tanto Ceilândia, que nos lembra Betânia, né, como Taguatinga, possam ser esses lugares onde o Senhor possa obter descanso, possa ter alguém para servi-lo e testemunhar que Ele é a ressurreição e a vida. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Marta servia. Qual a diferença dessa Marta que servia para a Marta agitada lá de Lucas?
que estava agitada ali, até mesmo expondo a irmã Maria. Qual a diferença dela para essa aqui? Aqui não diz que ela está agitada, aqui não diz que ela está preocupada, e aqui não diz que ela está indignada com a irmã dela. Ela mudou. Ela aprendeu a servir no descanso de Deus. Ela chamou a responsabilidade para si. Ela se identificou com essa característica de servir o Senhor. Irmãos, certamente é muito bom estar aos pés do Senhor, continuamente aos pés do Senhor. Mas mais bem-aventurado é aquele que dá. Atos 20, 35. Dar é melhor que receber. E Marta aprendeu a dar-se servindo o Senhor. Sabe, amados irmãos, amadas irmãs, nós devemos ouvir a palavra para servir o Senhor. Nós devemos servir o Senhor sob a influência da palavra, do que sai da boca dele. E essa era a condição de Marta aqui. Lázaro testemunhava a ressurreição. Marta servia. E Maria, tomando 1 libra de bálsamo puro, de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Maria era aquela que se entregava. É aquela que se consagrava. Que quadro belo, hein? Lázaro, Marta e Maria. Esse era o quadro que o Senhor, que atraía o Senhor para aquele lugar. Ele ia para Betânia para pernoitar, mas ia para Jerusalém para trabalhar, para laborar. Todos nós, depois de uma jornada de trabalho, queremos chegar em casa. É ou não é? O Senhor também quer chegar em casa. Eu me lembro uma certa ocasião, era um pré-adolescente, era o mais velho da minha casa. Um dia meu pai chegou em casa e eu rapidamente fui lá fofocar para ele o que tinha acontecido, né? Pai, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Aí meu pai disse assim: eu posso chegar em casa? Eu posso chegar em casa, Evilásio? O que meu pai estava dizendo com aquela frase? Eu quero chegar para descansar. Porque lá fora eu trabalhei 8 horas diárias. Mas quando eu chego em casa, eu quero descanso. O senhor quer descanso ou não? Mas toda hora a gente está: Senhor Jesus, tem misericórdia. Olha aquela irmã, olha aquele irmão. As crianças, Senhor, estão incontroláveis. Oh, Senhor. Você diz: quando é que eu vou ter descanso? Quando é que eles vão me dar descanso? Só chega demanda para mim, não chega um desfrute, um convite para uma ceia. Então, a paz que o Senhor quer na sua casa é porque Ele também anela descansar em sua casa. Agora tem um detalhe aqui que eu queria chamar a atenção e encurtar minha palavra e dar oportunidade para os demais irmãos compartilharem. Quantas mulheres havia nesta casa aqui onde o Senhor veio cear? Quantas mulheres havia? 2 mulheres. Quantos homens? 1. Contando sem o Senhor, né, que estava visitando, ali tinha 1. Oi? Oi? Mas aqui nessa narrativa, eu peguei emprestado o Simão lá de Mateus, só para contextualizar para cá, tá? Mas vocês têm razão. Se fôssemos contar com a narrativa de Mateus, teria ali o Simão leproso. Mas olhando para essa narrativa aqui de João, que é 50 anos depois, né? 40 anos depois do primeiro evangelho escrito, ele trouxe um detalhe que a gente deve atentar. Ele trouxe que a vida da igreja, em sua maioria,
é composta de 2/3 de mulheres e 1/3 de homens. Ou seja, as mulheres são sempre na maioria. O Senhor desprezou o serviço delas? Desprezou a consagração delas? Nós não podemos ser diferentes. Nós precisamos aproveitar o potencial das irmãs. Recentemente, os irmãos olharam para o nosso, a gente olhou para o nosso local de reuniões e viu que aquilo ali era a casa de homem. Umas plantas já fazendo assim, umas mesas encostadas lá, tentando cobrir ali a bagunça com os tapumes ali. A gente falou, não, cara, isso aqui não pode ficar assim. Quem pode nos socorrer? Responda aí para mim, a igreja de Ceilândia. Quem pode nos socorrer? As irmãs, as irmãs. E a gente se submeteu, não, vamos pedir ajuda para as irmãs. Não pode ficar assim. E aí rapidamente fizeram ali uma comissão de algumas irmãs e estão pensando em soluções para o nosso local de reuniões ficar mais acolhedor. Deixar de ser aquele hospital de 20 anos atrás, Chegava tudo branco, Não tinha uma planta. O doente chegava doente, ficava mais doente ainda quando via o hospital. Mas hoje as pessoas estão humanizando algumas áreas, E o hospital é uma delas. E o nosso local de reuniões não pode perder essa oportunidade de mudar as condições. Não é o caso daqui, Aqui realmente tem toque feminino. Porque se fosse o toque masculino, não teria nem reboco. Não teria nem pintura, estava bom demais. Não, tem teto, nos protege da chuva, tá bom demais. Mas graças a Deus que tem as irmãs, que graças a Deus é a maioria. E ali as irmãs, sem gastar nada ainda, porque estão fazendo ali o orçamento para mudanças mais profundas, mas sem gastar nada. Já mudou o local de reuniões. Se vocês forem lá, vocês já vão ver que tem um ambiente lá, com 2 sofá para poder ler a literatura, O outro acolhedor para ler para os irmãos que são de maior idade, consequentemente têm dificuldade de locomoção. Enfim, já mudou, irmãos. Aquela planta que estava assim já está ajeitada, Agora por quê? Porque alguém percebeu a utilidade das irmãs. Nós temos de ter humildade. As irmãs em Taguatinga, toda semana 4 é delas, para elas compartilharem os pontos principais de cada dia do alimento diário. E pasme, irmãos, fazem melhor do que nós. Agora a gente está com medo. Ah, meu Deus, as irmãs vão tomar de conta do universo. Não, é ver que Marta serve, Maria se consagra. O Senhor ia para essa casa porque sabia da utilidade dos 3, da função dos 3. A função de Lázaro, a função de Marta, a função de Maria. E se a gente não levar em consideração isso, irmãos, nós vamos inutilizar os importantes membros do corpo de Cristo. Por exemplo, se a gente vivesse a vida da igreja algumas décadas atrás, talvez não precisasse de irmãs ou de irmãos aqui na frente conduzindo louvor, nos ajudando a estar no tom, porque a gente era muito simples. Eu ministrei, toda sexta-feira de manhã eu ministro para um grupo de líderes de grupos cristãos. E eu falei da última vez sobre invocar o nome do Senhor. E daí um deles falou assim: eu acho muito estranho isso. Uma vez eu fui na reunião de vocês, achei muito estranho, todo mundo, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus.
Eu falei, porque o invocar não é uma doutrina, é uma experiência. Você invoca porque você tem experiência, porque você reconhece o poder que há no nome do Senhor. Então não tem, eu posso esgotar todas as escrituras falando sobre invocar o nome do Senhor. Se você não tiver experiência, você não vai invocar o nome do Senhor. E é compreensível e tolerável isso. Mas invoque uma vez, para você ver se você vai querer parar. Você não vai querer parar. Então é uma experiência. Então, para nós, a nossa vida da igreja, viver numa caverna, reunir numa caverna, não tem problema nenhum. Mas as pessoas que estão chegando não são simples mais. Elas já têm um certo nível de exigência. E aquilo que para nós era espontâneo, porque a maioria dos irmãos que vinham para a vida da igreja eram líderes nos lugares onde eles estavam. Então um tio era letra, era palavra. Mas as pessoas que estão chegando, elas num certo sentido, elas querem uma orientação. As pessoas às vezes chegam nas nossas reuniões e lutam para descobrir onde fica o gasofilácio para poder ofertar. Porque de onde elas vieram, elas tinham o hábito de serem orientadas a ofertar. E a gente ficava no anonimato nesse assunto. E colocava o gasofilácio no lugar mais escondido, impossível de ser encontrado pelas pessoas. Tinha que ter o GPS para encontrar o gasofilácio. Então quando a gente colocou as caixas de oferta para frente, houve escândalo. Meu Deus, a igreja não era assim e tal. E não era assim. E essa maneira não era adequada. Nós precisamos ser encorajados. Então nós precisamos ter a mente renovada para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não tiver uma mente renovada, você vai andar para trás. Cantar para mim não é meu forte. Se eu estiver sozinho em casa, eu não perturbo ninguém quando eu começo a cantar. Então eu preciso das irmãs aqui me ajudando a como cantar, a como entrar no tom. Ontem eu me atrevi a fazer isso, aí o Elias falou bem educadamente: irmã, tá bom esse tom aí para você? Ou a irmã quer que eu toque o tom original? Acabou comigo. Falou que o meu tom era fake. Fake tom. Quase que eu paro de reunir naquele momento. Abandono a reunião e vou embora. Estou brincando, irmãos. Se ele não me ajuda, eu estava abafando. Eu estou pensando que eu estou abafando. E eu estou abafando mesmo a música. Eu estou abafando o louvor. Acabando com o louvor. Então, graças a Deus que tinha a Érica ali. E disse, não, irmão, é melhor o tom original mesmo. Né? Ele falou isso, talvez ele nem tenha noção da gravidade da ferida que ele causou no meu coração. Mas amém, tudo bem. Então, irmãos, nós precisamos da ajuda das irmãs. Nós precisamos do potencial que elas têm. Agora, óbvio, por que isso está dando certo em Taguatinga? Porque as irmãs respeitam um princípio, o princípio do encabeçamento. Elas buscam comunhão. Elas não são que vão fazendo coisas e tal, né? Não, elas buscam comunhão. Elas buscam orientação. Elas entendem que há uma ordem na vida da igreja, onde Cristo, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça dos varões e os varões o cabeça das irmãs. E por causa dessa percepção, as coisas estão fluindo. E quando não flui, é porque esse princípio foi desconsiderado. Então, eu queria encorajar a igreja em Ceilândia a explorar mais as suas irmãs, a perceber, identificar dons, identificar ministérios que estão por detrás destas preciosas irmãs e podê-las convidá-las para exercer a sua função sem qualquer constrangimento. Porque é ruim, né? Você está num lugar e você não sabe se você pode ou não fazer aquilo, aí você fica aí, e agora?
Aí não flui. Então, às vezes, precisa de uma comunhão para orientar. Né? Por isso que nós temos as nossas reuniões de serviço geral, né, da igreja, onde inclui irmãs. Porque está lá, a gente faz a reunião de serviço, aí tem o serviço de criança. Vai falar sobre o serviço de criança. Você vai falar sobre o serviço de criança? O irmão vai falar sobre o serviço de criança? Com profundidade? Talvez a gente tenha uma visão geral disso. Mas os detalhes são elas que têm. Então elas têm que ser chamadas para a reunião de serviço. Porque para o irmão, basta colocar uma lamparina na sala das crianças. Mas irmãs, vão pensar, não. Já tem LED, né? Já tem LED, irmão. Né? Se a questão é economia, coloque LED. Então nós precisamos aprender com as nossas irmãs também. Elas têm muito para nos ajudar. Vêm detalhes que os irmãos não conseguem ver. Isso é muito significativo. Amém? Então, em toda a vida da igreja haverá Marta e Maria, Maria e Marta e Lázaro. Sempre haverá um grupo maior de irmãs. E o Senhor está nos mostrando, nos ensinando com esse contexto, que a vida da igreja conta com elas. E nós não podemos ser diferentes se a gente quer chegar à plena edificação da igreja, para que o Senhor então possa descansar. Por que o Senhor descansava nesse lar? Porque nesse lar tinha alguém que ouvia, tinha alguém que servia. Já pensou o Senhor entrar nessa casa e sair sem uma refeição? É uma falta de educação. Nem que seja um copo d'água você oferecer para alguém que chega à sua casa. E o Senhor tinha isso em Betânia. Quando o Senhor pensava em pernoitar, qual palavra vinha à mente dele? Betânia. Mas agora eu quero mostrar para vocês, ele lembra de Ceilândia. Puxa, os irmãos em Ceilândia são maravilhosos. Lá tem as Martas e Marias que não são desprezadas, mas são utilizadas com as suas respectivas funções. E tem Lázaros, né, que testificam a ressurreição. E tem também aqueles que reconhecem a sua condição de outrora para valorizar o amor do Senhor no presente. Amém? Então vou parar por aqui. Acho que eu já falei demais. E eu queria abrir para as irmãs, para os irmãos de Taguatinga também compartilharem e complementarem essa comunhão. Jesus é o Senhor.